um item mágico fica mais fácil. Todo o desenvolvimento da história que você tá fazendo ali, fantástica, onde você enfrenta monstros fantásticos, o item mágico fica mais fácil. Porque essa é a função dele, né? A função do item mágico é justamente tornar a sua vida mais fácil para você se equiparar àquilo que você vai enfrentar. Porque se você tá enfrentando mega monstrões mágicos e você só tem ali uma espada e um sonho, cara, vai ficar mais difícil para você. A espada e o sonho. Então, com itens mágicos fica mais fácil de você avançar, de você se desenvolver. E é para isso que eles existem mesmo, é para você ter uma chance num mundo fantástico e no mundo high magic, onde o que você está enfrentando é mágico. Então, não tem muito segredo, a ideia basicamente é essa, né? A função do item mágico ali é equipar, não é ficar mais fácil, é equiparar você com aquilo que você vai enfrentar. Claro, existe uma barra ali, né? Tem um grande problema que a gente fala, né, de mestre, que é gostar de você. Essa dá barra muito de item, você. né? Que dá muito item mágico e aí fica um loot creep, assim, né? O próprio mestre não consegue controlar o grupo dele. O grupo dele é poderoso demais. O Marcelo citou já algumas vezes sobre o problema de você dar itens que são além do poder do nível do seu grupo, por exemplo, que faz com que desequilibre os encontros, desequilibre a aventura como um todo. Se esse item for exclusivo de um personagem, desequilibra a party em si, porque esse personagem vai ser fora de linha, assim, em relação aos demais. Então, assim, existe uma ordem, uma organização para você também manter o nível da sua mesa controlável, assim, né? Porque fica mais fácil, mas se for demais, fica fácil demais. Então, precisa ter um certo controle, um certo limite. E eu tava precisando de uma tecnologia muito inventada chamada porta-copo. Porque eu bati a mão num dos copos que eu uso aqui e derramei um pouco de refrigerante. Aí eu fui tirar pra não lecar tudo. Quando eu fui limpar, eu esbarrei no outro copo que eu tenho um pouco d'água. Eu derramei um pouco d'água. Aí foi na hora que o Jesus falou que era pra controlar essa barra, que eu falei que ia gostar de você. Aí eu ri e bati, derrubei mais um pouco de refrigerante e água na minha mesa. Vermelho, mas aí assim, né? Existe um limite até o qual a tecnologia resolve. Eu vou falar sobre isso mais tarde, tá? É um dos meus temas. Tem coisas que ela não pode resolver. A gente falou muito sobre itens mágicos. Se você quiser saber exatamente o que a gente falou, você pode ir lá no Papo de Mestre sobre itens mágicos. Mas eu acho que esse ponto que o Luiz falou é interessante. E essa questão da facilidade, especialmente para os itens mágicos de utilidade. Eu acho que a gente pensa muito, principalmente quando a gente joga D&D, essas coisas, os itens mágicos do ponto de vista de combate. Mas existem muitas situações que você sabe que vão atrapalhar o fluxo da aventura ou que não são o seu objetivo naquela aventura, mas que se você não tiver um item mágico para facilitar ou um recurso mágico para facilitar, você vai ter que lidar com eles. Bag of Holding, acho que essa é a coisa mais óbvia, assim, existe um sistema de encumbrance lá, de carga máxima das pessoas no D&D. Cara, ninguém quer usar isso. Ninguém quer usar isso. Você tem que ser o mestre mais xarope do universo para querer ficar fazendo continha de quanto o seu personagem consegue carregar para saber se eu vou dar trabalho para ele ou não. Só o que é vermelho? Você levantou a mão que você gosta de usar, então? Sim! Tá vendo? Você tem que ser o vermelho ou o pior para querer fazer isso com as pessoas. Simulacionista é foda, né? Entendeu? O cara quer jogar, eu já falei, tem um jogo de tabuleiro que você joga lá da Segunda Guerra regra Mundial, tá no livro. Isso não quer dizer nada. Tem um jogo de Segunda Guerra que você joga que você tem que calcular até a taxa de evaporação Como é que do é o combustível nome? do carro. É aquele jogo que demora dias, né? Dependendo da campanha que você joga. Eu acho que é a campanha da África que chama o jogo. Acho que é. Então, assim, se você quer ser essa pessoa, seja essa pessoa. Mas 90% das vezes você vai estar atrapalhando o cara que só quer matar uns goblins, entendeu? Então, acho que assim, existem itens mágicos que facilitam demais para você fazer essa parte de utilidade que talvez você não queira, se não for vermelho na mesa, que nem o mestre quer, nem os jogadores querem, porque eles querem focar em outras coisas da história. Então, assim, eu não quero ficar fazendo conta de carga. Bag of Holding logo de cara pros caras, entendeu? Chegou num ponto em que ele já tem poder suficiente para fazer teleporte. Dá um item que permite eles teleportarem uma vez por dia. Pode ser que eles abusem disso? Pode, mas pode ser que eles façam um uso legal desse negócio para facilitar você não ter que ficar fazendo. Vocês vão viajar
Será que vai ter encontro aleatório? Pô, que ideia de jirico, vocês vão viajar pra uma região que eu falei que é perigosa. Agora a gente vai ter que Tá rolar. chovendo. Agora a gente vai ter que rolar um combate aí, porque obviamente vai acontecer um combate, ao invés de vocês teleportarem. Eu dei o item pra vocês. Então, assim, lembra que você pode utilizar para facilitar, especialmente nas coisas que você não quer ter que ficar lidando o tempo inteiro, porque não são fofoca. Entendeu? E tem outra coisa. Com o item mágico fica mais fácil e a galera gosta de facilitar. Mas e a tecnologia? Onde é que nós estamos botando ela? A tecnologia, ela vai funcionar do mesmo jeito que magia. Mas por que eu, particularmente eu, às vezes gostaria mais de ter um recurso tecnológico do que mágico para colocar na campanha? Porque realmente com a magia fica mais fácil. Porque o item tecnológico ele pode fazer o mesmo que a magia. A mesma coisa. Eu tenho um transporte que vai levar o pessoal mais rápido. Eu tenho um canhão que vai fazer uma explosão para ferir os inimigos. Só que a tecnologia ela demanda manutenção, ela demanda certos cuidados, ela demanda certa atenção que você vai ter que desprender para que aquilo funcione. Ou seja, a magia, o mago deu uma descansadinha ali, tá massa, tá pronta para outra no dia seguinte. Agora, a tecnologia não, você vai ter que despender mais coisas, mais insumos, mais cuidados. Então, você acaba tendo aí uma ferramenta a mais para que você tenha um tempero da sua aventura. Lógico, igual o Marcelo sempre fala, às vezes o grupo já passou da época de enfrentar aquele tipo de dificuldade. Já passou da época em que um acampamento no meio do mato é problema para o grupo. Que um grupo de bandidinhos já é perigo para os seus aventureiros. Então você também tem que dosar isso daí. Às vezes, uma bazuca logo no início é algo que demanda cuidado. Pode ser que saia um tiro pela culatra, a pessoa erre no manuseio do aparelho, a pessoa não saiba ter o cuidado necessário com o explosivo. Mas quando tá todo mundo já cansado de usar aquilo, o nível já tá alto, esse tipo de preocupação não deve ser mais parte da sua mesa. Talvez um outro tipo de tecnologia, algo mais poderoso, possa fazer isso. O restante já é praticamente automático, né? Já é uma desvantagem. Ainda mais facilidade para os personagens. Eu acabei de falar que magia traz facilidades, né? E a tecnologia seria aí uma forma de equilibrar. Só que aí você pode cair no mesmo problema da magia, cara, que é você trazer exatamente o facilitador para dentro da sua campanha. Você traz exatamente aquilo que você queria combater para dentro da sua história. Por quê? Por que você não joga uma aventura de futurista? Por que você não gosta de jogar uma aventura contemporânea? Você vai fazer um mistério, aí a pessoa está numa fazenda mal assombrada e você tem que tirar o sinal do celular, você tem que colocar ela a 30 km de qualquer lugar, você tem que colocar chovendo. 20, né? Hã? Ou você coloca lá na década de 20. Não, essa história se passa na década de 20, não tem internet, não tem... Por que você tá fazendo isso? Confessa aí, seu mestrezinho. Por que você tá fazendo isso? Porque quando você dá muita ferramenta para o seu jogador e automaticamente para o personagem dele, você não vai conseguir trabalhar as tensões e dificuldades que vão dar graça pra aventura. Nossa, eu tenho que escalar essa montanha, não tem problema, eu tenho um helicóptero. Nossa, eu tenho que percorrer 60 quilômetros em 1 hora. Não tem problema, eu tenho um carro. Nossa, eu tenho que falar com fulano, mas fulano está a 400 quilômetros daqui. Não tem problema, eu tenho um celular, um telefone. Então, no final das contas, cara, se você estiver adotando tecnologia, pensando em fazer uma coisa boa, dar um pouquinho mais de recurso, equilibrar sua trama, deixar a galera mais equiparada, só que você exagera na mão, você não só vai contar com a facilidade que a magia já estava dando, como agora com os elementos de tecnologia que você está colocando aí na tua aventura. Então, pesa bem. E o que eu tô falando disso? É só comunicação? É só transporte que isso faz diferença? Não, cara. Armamento isso faz diferença. Porque quando você tá fazendo um guerreiro de 7º nível, 8º nível, ele tá dando 2 ataques por turno, talvez 3 com uma habilidade, um poder especial, ele tá somando, sei lá, mais 12 no ataque dele, tá dando um dano legal, e de repente cai na mão dele lá um arcabuz.
E aí você tá colocando que ele vai dar um tiro pro turno e ele vai dar 4d6 de dano no arcabuz. Cara, 4d6 de dano. 4d6, eles falam, tá, mas o guerreiro consegue dar 24 de dano numa rodada de ataque total? Sim, no corpo a corpo, tomando mãozada do monstro, e não a 18 metros de distância. A arma à distância, ela dá um alcance, ela estica a periculosidade do personagem. Então você tá desequilibrando o jogo de certa maneira. Ah, mas como é que eu posso fazer para que essa tecnologia não seja assim tão decisiva? Como eu falei, cara, a tecnologia, você pode amarrar ela a certas coisas mundanas que existem de verdade. Hoje nós temos armas que têm a cadência de tiro muito grande, mas mesmo assim você precisa recarregar, você precisa ter cuidado com a arma, você precisa de manutenção. Então esse tipo de armamento você vai ter exatamente isso. É um arcabuz, tecnologia primitiva, antiga. A pólvora não é tão bem feita, tem uma chance de falha, ela tem chance de engasgar, o tiro tem chance de não sair. Ou então você pode ter o tiro de um tiro, ó, ter a chance de um tiro pela culatra. Você pode ter a chance da própria arma estourar, danificar, e a pessoa tem que arrumar, tem que mexer nela ali. E esse tipo de coisa pode acontecer, e esse tipo de coisa pode influenciar aí muito na sua aventura. Então não deixa a tecnologia funcionar igual magia. Se ela funcionar igual a magia, você só tá, em vez de trocar um problema por outro, você tá pegando um problema e tacando mais problema em cima. Aquela coisa, né? A magia, ela traz a facilidade para um indivíduo que fez o estudo, que participou que passou aquele momento estudando e se desenvolvendo naquilo. A tecnologia, ela democratiza esse poder. Ela faz com que esses poderes, igual o Marcelo falou, né? Ele iguala alguém que não teve dom, ou a capacidade, ou a possibilidade de estudar magia e passar ali anos se dedicando a ficar mais forte em função disso. Eu não consigo soltar a bola de fogo porque eu não estudei, mas igual o meu vermelho falou, eu tenho um marcabuz. Eu não dou, 10d6 de dano, mas eu dou ali 5d8 e posso fazer isso turno sim, turno não. Enquanto o mago, ele dá ali as 5 bolas de fogo dele e acabou. Então, democratizar o poder que é talvez uma questão perigosa. E é justamente o que a gente falou também sobre, quando a gente está falando lá sobre o item mágico, que ele facilita. E aí, então, a tecnologia, que é igual o Marcelo citou também, que é um tipo de item mágico desenvolvido, né, manualmente, também tem esse risco. Então, é uma coisa que tem que ser... ou igual o primeiro falou, você colocar alguns freios nele, assim, com algumas dificuldades, alguma chance de falha, alguma coisa que pode impedir ele de ficar, tipo... E ainda, dependendo do cenário, ainda tem algumas coisas, tipo, recarga rápido, então você não precisa, tipo, dar tiro turno sim, turno não, você dá tiro todo turno. E aí você, sei lá, vai combando cada vez mais em talentos que envolvam tiroteio, você vira basicamente um soldado moderno na era medieval, ali, dando tiro para todos os turnos, em várias pessoas ao mesmo tempo, e sem nenhuma desvantagem em relação a isso. Então, precisa também balancear e precisa segurar a mão quando for disponibilizar a tecnologia pra galera. Isso é uma coisa que eu acho engraçada, né? O pessoal gosta muito, e eu gosto também do universo do Critical Role, né? E aí uma das coisas que eles têm de interessante é que eles trouxeram, o Matthew Mercer criou o Gunslinger pro D&D quinta edição. Só que o Gunslinger dele pro quinta edição é um Gunslinger cheio disso que o Vermelho falou. É uma tecnologia nova, não é todo mundo que tem, então a arma sempre tem uma chance de falha, tem tudo aquilo. E eu acho isso muito engraçado porque eu tava até conversando, e o Sons Oscar tava lembrando que no livro do mestre da quinta edição fala que um revólver dá 2d8 de dano, o que é bastante, mas não é tanto, né? Só que essa é a arma moderna. Se você vai lá no livro do mestre, ele vai te falar que se você quiser incorporar armas renascentistas, ou seja, que são justamente armas antigas, né? Tipo mosquete, pistola e tal. Cara, elas não são armas poderosíssimas. Não são. Entendeu? Tipo assim, um mosquete é uma arma que dá um D12 de dano. A pistola dá um D10 de dano, que é basicamente o mesmo dano de um heavy crossbow. Então, assim... Inclusive, eu acho que o range da pistola é menor do que o do heavy crossbow. Ou seja, vale mais a pena você usar uma besta grande do que uma pistola no D&D quinta edição, se você usar uma pistola renascentista.
Então, se você quiser fazer um gunslinger lá e incluir essa tecnologia, não, descobrimos a pólvora, existe as coisas relacionadas à pólvora no meu universo, isso não é um problema. Isso não vai ser nada demais. Só que, se você resolve avançar mais um passo, você começa a entrar no risco do que a gente está falando. Você começa a colocar, não, existe aqui o revólver, e ele dá 2d8 de dano, e você precisa recarregar só depois de 6 tiros. Então você consegue dar 2 ataques num turno, você consegue dar 2 tiros, e o alcance é bom, e você pode dar 4d8. Aí você já começa a zoar. Por quê? Porque o cara pode fazer isso no primeiro nível. O cara pode dar um tiro de 2d8 no primeiro nível, que é mais do que o mago. Tá? Então, assim, esse perigo da facilidade, eu acho que ele existe muito no combate, mas ele também vai existir na utilidade, aquilo que eu falei. Você dá uma bag of hold no começo, pode não ser um problema. Você dá um elmo do teletransporte, pode ser um problema. Por quê? Porque você está permitindo a eles superar desafios que eles não deveriam ter capacidade de superar agora. Então você corre o risco de estar tirando o risco, de estar facilitando demais a vida para as pessoas e de torná-los dependentes. Assim como você pode fazer isso no item mágico, você sempre pode fazer isso no cenário com tecnologia. É um risco que sempre... Eu acho que a regra, se você quiser levar uma regra na cabeça sobre o que a gente está falando aqui hoje, é, virtualmente falando, todos os riscos que você corre com itens mágicos, você corre com tecnologia. Todos os riscos de você zoar a sua história com itens mágicos, você também corre com tecnologia. Ah, mas quais são os riscos com itens mágicos que eu corro? Tem um papo de mês só sobre isso, você pode assistir também. Exato, que já foi citado 3 vezes neste vídeo aqui. Só para completar... Pra cada corte. Para cada corte. Eu faço isso, sabia? Eu coloco um só indicação e eu tô indicando pros cortes. Tempo atrás eu narrei um plot que foi sugerido aqui, que era o assalto ao trem pagador. E eu usei o meu sistema, o Eras. Só que o Eras era muito parecido com um Pathfinder de primeira edição, um D&D terceira edição, 3.5. E o cenário que eu usei, ele era no Magic, né? No Magic, não tinha magia. E já era no Velho Oeste, né? Já era Wild West. Então a galera lá tinha armas de fogo que dava aí 3d6, 3d8, 2d8 e tal. E a dinâmica era a seguinte: como já era um cenário mais moderno, os níveis não evoluem muito, porque as pessoas não enfrentam tantos problemas assim durante a vida para ter níveis muito elevados. Então a maioria da população tem nível realmente mais baixo. E isso faz com que a quantidade de pontos de vida da galera seja menor. Então esses danos das armas ficam um dano muito elevado. Que um tiro bem dado, uma sequência de tiros pode matar instantaneamente e tudo mais. Então qual que era, nesse sentido que o Marcelo falou, né, do desequilíbrio, por exemplo, de um personagem de nível baixo tá com a pistola, por exemplo, como é que eu equilibrei isso no sistema? Você tem leis, cara. Você tem leis. Se uma pessoa simplesmente chega e sai dando tiro na outra, ela vai ser caçada como uma criminosa. Porque um cenário no Magic, você não tem também as criaturas mágicas, os monstros que ficam por aí ameaçando, esses perigos que a sua aventura medieval ela tem. Pode ser uma saída, então, porque você não tem que preocupar com um dragão. O que você tem são pessoas vivendo, então o maior problema geralmente ou é uma criatura selvagem ou são pessoas. Então foi muito bem dosado nesse sentido. E os tiroteios, todo mundo não usa armadura, porque não compensa você usar armaduras. Então todo mundo com a CA baixa, com a defesa baixa. Qual que era o lance? Alguém escutava um pipoco em algum lugar, todo mundo procurava cobertura. Porque todo tiroteio era atrás de uma mesa, atrás de uma parede, porque ninguém queria tomar um tiro na cara. E eles conseguiam aumentar a CA desse jeito, pelos bônus de cobertura que tem no seu sistema. E podem ser usados aí com maestria se você for um advogado de regra.